Encontro Fraterno de hoje tem como convidado o jornalista André Trigueiro. André, muito obrigado pela sua presença. Prazer é meu, obrigado a vocês. Nós vamos falar hoje sobre o tema Ecologia e Espiritismo. André, para começar, como que surgiu o seu interesse em relacionar Espiritismo e Ecologia? A partir de um convite que foi feito a mim no ano de 2004, pelo saudoso Luiz Antônio Mileco, que coordenava a Sociedade Espírita Brasileira voltada para a produção de livros em braille, me convidou para falar nas plebes sobre ecologia e paz. Eu fui desafiado, portanto, a tentar organizar as ideias nessa direção. O que ecologia tem a ver com paz dentro de uma perspectiva espírita. E esse trabalho muito me interessou, porque eu estou há aproximadamente 20 anos estudando os assuntos da sustentabilidade, sou espírita há 23 anos, e achei que era muito natural esse movimento meu de investigação, sendo eu tão interessado nessas duas ferramentas de percepção da realidade que tem muita coisa em comum. E nas obras de Kardec, qual destaque você daria nesse tema? Olha, eu diria que a parte mais flagrante de interseção, de conjunção, eu diria de casamento perfeito do Espiritismo com as ciências ambientais, se dá num dos capítulos das leis morais, exatamente a lei de conservação, que sugere uma reflexão nossa sobre o que é necessário, o que é supérfluo, uma ética que a gente deve construir na relação com o meio em que nós estamos inseridos, o problema moral do desperdício, o problema moral da ostentação. Então, a lei de conservação inteira é um tratado de sustentabilidade. Ela faz sentido mais de 150 anos depois de ser estudada no mundo que experimenta uma crise ambiental sem precedentes na história. Se você perceber todas as recomendações que surgem dos especialistas, dos cientistas, dos biólogos, dos ecologistas em relação a o que seria um novo modelo de desenvolvimento, como sanar os efeitos colaterais dessa crise sem precedente, a lei de conservação traz preciosas informações a esse respeito. Bom, então a gente pode perceber que o próprio Kardec já tinha essa preocupação em relação a isso, né? A gente vai encontrar na doutrina espírita, nas obras da codificação e outros textos referenciais para nós, por exemplo, aqueles psicografados por Chico e Divaldo, assinados por Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, trazem efetivamente, mais recentemente, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, informações muito importantes para a compreensão de que o mundo de regeneração, ele não pode ser entendido como um dogma no Espiritismo. Ou seja, pelo calendário sideral chegará o momento em que tudo se transformará. Não! Tudo se transformará do ponto de vista ético-moral. Para cá retornarão aqueles espíritos que terão vibração condizente com o planeta dentro de uma perspectiva de ascese vibratória, que terão a veste nupcial compatível, parafraseando Cristo. Agora, o estado físico-ambiental do planeta será aquilo que nós, a partir de hoje, não nossos filhos e netos, nós encarnados, fizermos desde já em relação a energia, matéria-prima, uso de água, destinação dos resíduos, hábitos, comportamentos e padrões de consumo. O espírita não pode se sentir alijado desse movimento que precisa ocorrer em escala planetária, já. Então, qual seria a nossa responsabilidade como espírita em relação ao nosso planeta? Em primeiro lugar, a gente seguir a tendência que já inspira outras tradições religiosas. O catolicismo no Brasil, por exemplo, há mais de 20 anos, o teólogo da libertação Leonardo Boff vem escrevendo maravilhosamente sobre esse momento singular da história, que a gente não pode colocar na conta do apocalipse. Essa crise tinha que acontecer. Não, essa crise tem a nossa digital, o nosso DNA. O nosso livre-arbítrio é soberano e ele tem determinado o risco do ecocídio. Ou seja, escolhas que a civilização vem fazendo e que exaurem os recursos naturais não renováveis fundamentais à nossa vida. Nós estamos escolhendo o colapso. A falência na capacidade dos ecossistemas provém à humanidade do que nós demandamos para viver. É grave, muito grave.
A CNBB, na campanha da fraternidade, todo ano tem um tema, já foram 4 ou 5 temas ecológicos. Água, planeta, terra. 11 mil paróquias no Brasil inteiro mobilizando os fiéis em torno de temas ecológicos. Nossos irmãos das tradições afro-brasileiras, Umbanda e Candomblé, têm um profundo respeito pelos elementais da natureza que o Espiritismo reconhece e através dessa simbologia das forças que regem a vida e a natureza, são os orixás ou as outras representações, a necessidade de proteger o que ainda resta de biodiversidade. Sua Santidade o Dalai Lama, para os budistas do budismo tibetano, no site oficial dele, em inglês, existe uma série de temas sobre os quais ele produziu textos. O tema da sustentabilidade foi aquele que inspirou o maior número de textos de Dalai Lama. O Papa João Paulo II foi um precursor dessa guinada, aí eu já estou falando da ala mais conservadora da Igreja Católica, que não é aquela de Leonardo Boff, preconizou esse casamento entre a teologia cristã dentro da Igreja Católica Apostólica Romana e o ambientalismo. O Papa Bento XVI, seu sucessor, considerou, há pouco tempo atrás, um novo pecado, a destruição do meio ambiente. Portanto, outras tradições já perceberam o senso de urgência e não é possível a gente falar de vida. O Espiritismo tem um discurso crítico em relação a suicídio, em relação a aborto, em relação à eutanásia, e nós ainda temos temos uma postura um tanto conservadora, um tanto refratária a esse ajuste do discurso da teologia espírita, entendendo que tão importante quanto combater, por exemplo, o suicídio, é combater o ecocídio. Quem fala de vida, qualidade de vida, quem fala de missão, quem fala de virtudes, nobreza de caráter, não pode desconsiderar o impacto que o nosso estilo de vida tem determinado sobre nossa casa planetária. E você consegue perceber que as pessoas estão mais conscientes em relação ao planeta ou não? Não estão. Aliás, as mudanças estão ocorrendo em várias frentes. Problema: ninguém sabe até hoje, nenhuma metodologia científica conseguiu aferir qual é o tempo que a Terra pode esperar a espécie líder autodenominada Homo sapiens fazer valer o sapiens, a sabedoria na correção do rumo. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não tenho a menor dúvida de que essa mudança de cultura, que é sobre o que estamos falando, hábitos, comportamentos, padrões de consumo, é mudar muita coisa, é mudança cultural, está em curso e virá. Virá no tempo certo é minha dúvida. Porque não há milagres na criação, as leis da natureza elas são imutáveis. Então o planeta ele não tem uma resiliência infinita. Estamos comprometendo os ciclos que regem a vida e a natureza no planeta, visceralmente. Há alguns estudiosos que chamam essa era de antropoceno, ou seja, a capacidade da nossa espécie interferir nas leis que regem a vida é tão grande que esse período histórico é aquele em que a nossa espécie líder tem determinado mudanças no software inteligente da vida. É gravíssimo. Temos como mudar isso. Nosso estoque de conhecimento, de ciência e de tecnologia está muito bem resolvido para corrigir o rumo. A pergunta é, queremos fazer isso? Queremos consumir menos? Queremos não ter um closet abarrotado de roupas novas a cada temporada? Queremos não trocar de carro todo ano ou ser refém do automóvel para ir à esquina, levar o filho na escola ou a 2 quarteirões fazer as compras do supermercado? Nós queremos fazer diferente dentro da casa espírita qualquer ampliação física desse espaço, seguindo os preceitos da construção sustentável do Green Building, maior ventilação para desonerar o uso de ar-condicionado, iluminação natural, ventilação natural, coletar água de chuva. É um país solar, o Brasil, 280 dias de sol por ano, e a gente é o campeão mundial de chuveiro elétrico, podendo usar coletores solares, programas de financiamento público para desonerar o custo do coletor e a gente não pagar
como se dá no caso do pobre. Aproximadamente 30% da conta de luz do pobre que tem chuveiro elétrico é para ter esse equipamento funcionando, ad eterno, podendo ser algo desonerado de custo se a gente usa o sol. Não pode usar o sol para se bronzear na praia ou no rio, ou dizer que belo dia de sol. O sol é energia abundante que a gente menospreza num país solar. O Brasil exporta coletores solares para outros 15 ou 20 países do mundo. Nenhum desses 15 ou 20 países do mundo tem mais sol do que o Brasil. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Melhorando-se moralmente, os homens prepararão na terra o reinado da paz e da fraternidade. A doutrina espírita é, assim, o mais poderoso elemento de moralização, por se dirigir simultaneamente ao coração, à inteligência e ao interesse pessoal bem compreendido. Por sua mesma essência, o Espiritismo participa de todos os ramos dos conhecimentos físicos, metafísicos e morais. Estamos de volta com o nosso programa Encontro Fraterno, falando hoje com André Trigueiro, jornalista. Nós estamos falando sobre espiritismo e ecologia. André, haverá tempo realmente, no momento da transição, de ser um mundo ambientalmente saudável, né, sustentável? Ninguém sabe. Chico Xavier, e isso está no livro Espiritismo e Ecologia, no Pinga Fogo da TV Tupi na década de 70, disse que uma era extraordinária está por se descortinar no nosso horizonte se nós formos dignos disso. Portanto, não é um determinismo sideral que o mundo de regeneração aconteça do ponto de vista assim da transformação radical e súbita, como se num passe de mágica, num milagre dos nossos guias e mentores. Não será assim. A transição, ela demanda da nossa parte o cuidado em preparar a nossa casa planetária para a mudança vibratória, que ocorrerá de forma inexorável. Agora, o estado físico e ambiental do planeta será o que nós fizermos dele. Ou nós espíritas nos damos conta disso, ou a gente vai continuar incensando na casa espírita o seguinte: o mundo de regeneração está a caminho. Que bom, é ótimo, mas isso requer trabalho, arregaçar a manga, fazer o dever de casa. Não dá para se acomodar, sentar na poltrona como nós estamos e dizer: o mundo de regeneração está a caminho. Que bom. Assim não funciona. É verdade. No primeiro bloco você falou um pouco sobre as ferramentas que a gente poderia utilizar para ter um mundo mais sustentável, inclusive na casa espírita, né? Mas isso custa caro. Não necessariamente. Não. Vamos pegar o exemplo da coleta de água de chuva para fins não nobres. Você usa água clorada, fluoretada, inodora e transparente que vem da estação de tratamento para quê? Beber, tomar banho, cozinhar. Agora, para regar planta, para lavar piso e janela, para múltiplos usos, vaso sanitário, etc., você não precisa usar água tratada. Ela custa cada vez mais caro. Em Goiás ou no Rio de Janeiro, em São Paulo, olha, todas as curvas mostram a evolução da tarifa da água acima do IPCA, que mede a inflação. E vai continuar assim.
Se a casa espírita faz um investimento em coleta de água de chuva, isso tem um impacto de 15% a 20% no custo de uma nova construção, portanto tem um custo. Por que eu digo que ainda assim não é mais caro? Uma construção dura aproximadamente 80 a 100 anos sem precisar de uma ampla reforma. Senão ela dura séculos. Se você tem coleta de água de chuva, em 2 ou 3 anos você amortiza o custo dessa coleta e o resto das suas encarnações nesse ambiente, você haverá de economizar o custo da água tratada para fins não nobres. O mesmo tempo se dá em relação ao coletor solar para substituir chuveiro elétrico. É mais caro do que chuveiro elétrico. Você amortiza esse custo em 2, 3, talvez 4 anos, dependendo do consumo de água quente a partir do sol. Depois você não paga na conta de luz a conversão, esse milagre que o chuveiro elétrico permite de instantaneamente transformar água fria em água quente. Isso demanda muita energia. Então, a questão do custo é um mito. Cada caso é um caso. Invariavelmente, na linha do tempo, quanto mais você investe em medidas sustentáveis na largada, mais você, na linha do tempo, economiza ou reduz a zero o custo de manutenção. Quando você compra uma geladeira mais eficiente, selo Procel letra A, ela pode ser mais cara do que a letra D. Faça essa pesquisa, é interessante. O consumo de energia elétrica na sua residência ou na sua instituição espírita de uma geladeira antiga, que não é selo Procel letra A, ela é um dreno de energia e de dinheiro. Dinheiro não está sobrando nas instituições espíritas. Ser ecoeficiente, quem agradece a ecoeficiência é o bolso do tesoureiro da instituição. Isso é muito importante para ser dito. Eu penso que sim. Bom, e em que sentido o consumismo e o materialismo pode se tornar um obstáculo na nossa transição planetária? Em 2 aspectos, são 2 armadilhas possíveis. A primeira, de ordem material. Posto que o planeta não possui recursos infinitos, quando você consome por diversão, quando você se assume como consumista, aos meus olhos você se assume como predador, que você está acelerando a entropia, você está acelerando o esgotamento, o risco do colapso. Então, a primeira armadilha se dá no sentido de que no seu tempo de vida na Terra, na atual encarnação como consumista, você esteve na contramão do equilíbrio, da harmonia e de uma relação inteligente com o meio ambiente. Porque você funcionou, do ponto de vista técnico, como um predador. Tudo que se compra, todos esses equipamentos de filmagem, as nossas roupas, os nossos adereços, tudo isso aqui não dá em árvore. Isso aqui veio da natureza. É matéria-prima, energia e água. Tudo que você leva para casa, portanto, tem pedacinho de natureza. Se a natureza não é infinita, é lícito e é justo que a gente consuma. O consumo favorece a vida. O consumismo acelera degradação, devastação, desperdício, excesso. Do ponto de vista ético, não há uma cultura no mundo que não condene eticamente ou moralmente o desperdício. O desperdício não é ético. Nem de comida, nem de água, nem de energia, nem de matéria-prima. Em nenhum lugar se tolera o desperdício do ponto de vista moral. O consumista desperdiça, porque ele consome o que não necessita. A gente está completando 8 séculos de franciscanismo. Francisco veio incomodar os poderosos da sua época com um discurso ecológico, no sentido de que viver com menos não é apenas possível, é necessário. Ninguém precisa ser franciscano e fazer voto de pobreza para viver no século XXI, mas a gente precisa fazer voto de consciência, combatendo a tentação na sociedade de consumo, uma avalanche de apelos publicitários nos convidando a consumir mais sapato, mais roupa, mais carro, para quem pode consumir, e isso é uma bomba relógio. A classe C emergente que ascende, com todo o direito de consumir mais, idealiza como padrão de vida e idealização da felicidade consumir ostentando, como fazem as classes A e B. Não há solução para isso. Não há planeta suficiente para isso. Temos uma sociedade, uma classe média emergente no Brasil, na Índia, na África do Sul, na China Nós temos novos segmentos consumidores querendo repetir padrões insustentáveis de consumo das classes A e B. A equação não fecha. A primeira armadilha é material. A segunda é espiritual. Qual é a característica dos habitantes
dos mundos primitivos, onde já estagiamos. Apego à matéria. O que é um consumista, assim denominado, senão alguém refém dos apelos da matéria? A sociedade de consumo é uma armadilha espiritual. Consumir por consumir é uma armadilha espiritual, porque a gente passa uma encarnação se distraindo com o que a gente não deveria estar perdendo tempo ou consagrando energia. De que adianta ter um closet abarrotado de roupas novas sempre do ponto de vista espiritual? De que adianta trocar de carro todo ano para dizer, agora eu estou com um novo bólido, do ponto de vista espiritual? De que adianta colecionar relógio, óculos, iPad, iPod, ai, o que for, sem necessidade, do ponto de vista espiritual? É uma armadilha. Reforça o apego à matéria, sem necessidade. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. Berço Maria de Nazaré está precisando de voluntários com disposição e boa vontade para trabalhar na produção e reparo de roupas e enxovais. Estamos precisando de voluntárias para bordar, fazer crochê, costurar. Quem não souber, nós ensinamos, é só nos procurar. Além disso, a Obra do Berço recebe e organiza doações. E esse dinheiro é revertido em compras de material para o enxovalzinho, que é destinado às gestantes carentes. Estamos de volta com o nosso programa Encontro Fraterno e também transmitindo para o programa Espaço Espírita e Utah na web, com o jornalista André Trigueiro falando sobre ecologia e espiritismo. André, seus livros, quais são seus livros, o que eles falam? Conta pra gente. Primeiro de 2003, Meio Ambiente no século XXI. 21 convidados, eu fui o coordenador editorial e respondi por um dos capítulos, versando sobre 21 áreas do conhecimento e o que elas têm a ver com sustentabilidade. Espiritualidade, educação, poder público, empresas, o que tem a ver com a sustentabilidade? Todos os direitos autorais cedidos por uma organização não governamental que, por sufrágio, os autores escolheram, que é o Instituto Socioambiental. O segundo livro chama-se Mundo Sustentável, abrindo espaço na mídia para um planeta em transformação, lançado em 2005 e trazendo assuntos que eu gostaria de ver com mais força nas pautas das redações. Jornalistas cobrindo com mais... Meio ambiente não pode ser associado à tragédia para ganhar manchete em jornal ou ter destaque na mídia. A gente pode falar de meio ambiente sem reportar a tragédia, com igual interesse. Meio ambiente. E esse livro, a destinação dos direitos foi para o CVV, Centro de Valorização da Vida, que realiza um belo trabalho há 50 anos de apoio emocional e prevenção do suicídio. Em 2009, lançamos Espiritismo e Ecologia pela editora FEB, que fica com os direitos autorais. Está na 3ª edição, promovendo esse cruzamento do que há em comum entre a doutrina espírita e as ciências ambientais. E essa semana lançamos o livro Mundo Sustentável 2, Novos Rumos para um Planeta em Crise, igualmente com os direitos cedidos para o CVV, e que procura, digamos, de alguma maneira, antecipar a pauta, a agenda de debate que terá lugar no Rio de Janeiro, na Rio+20. A gente está falando da questão do consumo, da água, energia, biodiversidade, resíduos, sustentabilidade na área da comunicação, sustentabilidade nas escolas e universidades e as grandes questões globais. 35 especialistas, que eu tive o prazer de convidar, participam do livro, emprestando seus conhecimentos e os seus saberes em relação a esses temas. Só para esclarecer, o Mundo Sustentável 1 e 2 tratam é o mesmo tema, mas são assuntos Isso é uma convergência de mídias, aquilo que eu tenho falado no rádio, na TV ou escrito na mídia impressa, a gente publica no livro com
comentários de convidados especiais, que são os especialistas, aqueles que têm notório saber na área em que atuam, nos temas que nós no livro reunimos. E como que os espíritas têm reagido aos seus livros? Bom, eu tenho, assim, para mim é muito gratificante ver que há espaço para um debate que eu sei que incomoda. Quer dizer, eu não estou falando coisas agradáveis, a gente não está aqui para apaziguar, a gente está aqui para angustiar. E óbvio que isso tem um risco, tem uma taxa de risco. Agora, eu sou jornalista, eu digo para os meus alunos da PUC o seguinte: se você é jornalista, você tem que incomodar. Jornalista que não incomoda é relações públicas ou assessor de imprensa, que são áreas nobres da comunicação, mas não é o repórter. Se você é jornalista interessado nos assuntos da sustentabilidade, você deve incomodar muito mais. Se você é jornalista e não está incomodando ninguém, para e faz uma reciclagem. Vê o que está acontecendo com o teu trabalho, porque tem algo errado. Jesus incomodou, Francisco de Assis incomodou, Martin Luther King incomodou, Gandhi incomodou, Kardec incomodou. Então, Chico Xavier incomodou horrores. Então, eu acho que eu estou bem acompanhado no sentido de que, se o que nos aproxima a todos é incomodar, eu estou bem acompanhado. Então, a gente não tem que ter constrangimento de estar dizendo algo que incomoda, desde que o objetivo fim seja nobre. Tantos o espiritismo, por tanto tempo, foi proibido por lei no Brasil, a gente ainda incomoda, a gente ainda gera algum desconforto. Então, a questão é, sem invadir o espaço aéreo do próximo, desrespeitando os direitos do outro, é dever de quem possui informação compartilhar a informação que remete a uma nova atitude. E é interessante, para mim gratificante, ver que a receptividade tem sido simplesmente ótima. Eu acho que a gente está percebendo o senso de urgência. A maior nação espírita do mundo está dentro do território do planeta, onde caprichosamente se concentra a maior quantidade de vida, micro ou macroscópica. Ou seja, não parece que seja casual, não parece que seja uma coincidência. A gente tem que usar as ferramentas éticas que nós aprendemos na doutrina em favor do uso sustentável dos recursos do celeiro do mundo. Não é só coração do mundo e pátria do Evangelho. Os recursos naturais fundamentais para o mundo de regeneração estão aqui. É o legado que o brasileiro deixa para o mundo. A Amazônia é do Brasil, somos soberanos. Mas a Amazônia é responsável pela produção de chuva e pela climatização do planeta. Terra fértil, água, minério, a gente precisa usar isso com sabedoria, especialmente na área da biotecnologia. Aqui no Cerrado existem algumas patentes, poucas, infelizmente, de animais ou vegetais que, estudando-se o que a peçonha do sapo, o veneno da cobra, a raiz, a casca da árvore, a seiva, possuem de princípios medicamentosos e terapêuticos. O Cerrado tem um potencial incrível de gerar muita receita com pesquisa na área da biotecnologia. Infelizmente, a gente acha que o único caminho para enriquecer o Brasil é destruir floresta, ou para plantar capim e criar gado, ou para fazer a expansão da soja, que são importantes. Eu não sou contra o pecuarista e o sojeiro. Eu acho que tem espaço para a área de medicamentos a partir dos extratos naturais e que a gente não está dando a devida atenção. André, a gente agradece muito a sua presença aqui. É uma honra receber o nosso programa. Muito obrigado. Espero ter sido útil e ter incomodado um pouquinho. Nós agradecemos os nossos espectadores do programa Encontro Fraterno, programa Espaço Espírita e tá na web. E a gente volta no próximo programa. Muito obrigada.